Bom, pessoal, agora eu vou criar uma pasta aqui, né? Continuando a videoaula do nosso site aí, né? Uma pasta chamada imagem. Dentro dessa pasta eu vou colocar aqui, ó, duas imagens, tá? Essa imagem aqui eu já fiz ela. Você pode fazer ela no Corel, tá? Então tem essa imagem aqui. Quando você for exportar a imagem, né? Ctrl+E, você pode estar exportando ela. Vou colocar aqui na área de trabalho, por assim dizer. Você pode estar convertendo em pixel e colocando o tamanho em pixel que você deseja, né? Qual é o tamanho em pixel que você deseja, tá? Ou em polegadas, enfim. E aí salvando ela. Então eu salvei as duas imagens. Vou colocar ela aqui no fundo aqui, ó, da div logo, tá vendo? A div logo. Vou colocar nessa div aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Para isso é bem simples, a gente vai abrir novamente o CSS aqui. Na parte que tiver logo, a gente vai trocar aqui o background image, tá? E aí você vai procurar a imagem. Nota o seguinte, quando eu cliquei aqui, ela deu uma dimensão, tá? De 999 por 100. Eu vou colocar aqui, ó, com 100. E aqui eu vou colocar com 1000. Tá? Eu vou colocar aqui com 200, só para vocês verem. Ponto e vírgula aqui. E vou salvar. Então veja que ela tá assim, né? Mas agora eu fiz uma alteração. E vamos ver como é que vai ficar quando eu atualizar. Ó. Olha só como é que ficou, tá vendo? Só que eu coloquei com 200. Aí como vocês podem ver, ó, eu coloquei o background, mas veja que ela passou, tem uma linha aqui, né? Ela deu continuidade, mas ela passou. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui com 100 também, porque eu não quero tão grossa, né? Assim, né? Então eu coloco com 100. Então eu vou aplicar, quando eu atualizar, olha só, ficou assim, tá vendo? Só que eu quero colocar ela no centro também, né? Eu não quero ela assim, eu quero que ela fique bem no centro. Para isso, então, vou colocar o margin right automático e o margin left automático, ponto e vírgula, e vou salvar. Isso vai fazer com que minha div ela fique no centro também. Então, tá vendo, ó, que ela ficou no centro? Que é isso aqui que eu quero, vai ficar bacana, né? E todas as outras divs, então eu vou copiar aqui, ó, tá? Aqui, ó, eu ponho a imagem de fundo, né? Imagem de fundo. E aqui é para ficar automático, né? Então todas as outras divs, por exemplo, essa daqui, eu vou deixar automático. Essa daqui também, deixar automático. É no centro, né? Vai ficar automático no centro. E essa daqui também. Ok. Então se eu salvar, vocês vão ver que vão ficar todas no centro agora. Perfeito? Eu vou fazer uma pequena alteração no CSS, que é o seguinte, tá? Aqui temos o principal, dentro do principal tá essas outras divs, né? Então o que eu vou fazer? Eu só vou colocar aqui principal e vou colocar um espaço e vou colocar aqui sustenido nessa parte aqui, tá? Então vamos aqui colocar em todos aqui, ó, principal, porque assim eu mantenho a hierarquia, né? De que uma div está dentro da outra e a gente fica mais fácil de entender, né? Que ela está dentro, né, da principal, né? Ó, principal e aí sustenido. Então a gente sabe que a div principal, dentro da div principal tem o menu, né? Por exemplo, todas elas principal passam pela principal e depois vem para cá. Nada vai mudar no código, tá? Principal sustenido. Estou salvando e vou atualizar. Bom, então se eu atualizar aqui, ó, nada vai mudar, tá?
mas ela vai ficar na hierarquia correta. Bom, feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, aqui na parte da logo nós vamos colocar aquela logo, né? Então eu vou criar uma div dentro dela, só que essa div vai ser uma div class, tá? Porque já tem uma div lá, então eu vou colocar uma div class. Eu vou dar um nome para ela de logo também, tá? E dentro dessa div class eu vou colocar a imagem. Então vai img src e aí nós vamos procurar a imagem que ela vai estar aqui, ó, na pasta imagem, essa imagem aqui, ok? Eu posso colocar um título nela, né? Um title chamado logo, né? É o title. Uma classe chamado img logo, tá? Eu vou vir aqui no estilo CSS e vou incluir então essa imagem, tá? Essas são as configurações da div principais. Então eu posso fazer assim, ó, só para separar as configurações das div principais. Aqui eu vou colocar assim, ó, div sustenido principal, só para vocês entenderem. Dentro da div principal nós temos uma div chamada logo, então eu vou colocar aqui sustenido logo. Quando é uma div id, a gente usa sustenido, mas quando é uma div class, a gente usa um ponto. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto logo, tá? Que é o que está aqui, ó, logo, tá vendo? Ó? Então fica ponto logo. Então fica aqui, ó, ponto logo, espaço, então ponto img logo também, que é uma classe, né? Então vou colocar aqui, ó, ponto img logo, certo? E aí é ele que eu vou estar mexendo, tá? Eu vou botar um background na imagem, ó, background color. Eu vou colocar um fundo verde aqui só para vocês verem uma coisa aqui. Ó, aqui em Designer, olha só o fundo verde onde ele está pegando. Ela está estourando aqui, ó, como pode ver, né? Então eu tenho que diminuir um pouco ela. Então o que eu vou fazer aqui para diminuir ela? Eu sei que a div que eu estou usando tem 1000 por 100, não é isso? Então eu vou abrir o CorelDRAW. Bom, eu vou pegar essa logo aqui, ó, e aí na hora de salvar ela, Ctrl E, eu vou exportar a imagem como PNG, né? Primeiramente, PNG. Vou selecionar a pasta lá, né, que está no C2 ponto, tá em WAMP, www, TechUtil aqui. E aí aqui nós temos uma pastinha chamada imagem, né? E aí nós temos essa imagem aqui que é a logo, né? E eu vou exportar em cima dela. Eu vou colocar que sim. Vou deixar em RGB, porque é usada para monitores. Vou colocar fundo transparente. Aqui, ó, no estilo CSS, o Edit de 100, eu vou colocar então com 90 lá, né? Edit. Então, eu vou vir aqui, ó, no Edit, vou colocar 90. Edit 90, então ficou 90 por 245. Aí eu vou dar um OK. E OK. Então agora eu vou recarregar a imagem aqui, ó, código fonte. Muitas vezes não precisa recarregar a imagem, né? Mas então é isso aqui, tá? 245 por 90. Então eu vou colocar ele. Então aqui no Designer vocês podem ver, ó, onde que ele tá, né? Olha lá como é que ficou, né? Só que ele tá muito colado, né? Ele tá colado aqui, então eu vou dar um espaço. É importante eu colocar ele flotado a left, né? Então eu vou colocar aqui flotado a left, que aí eu mantenho ele para esquerda, né? E também eu vou colocar um padding left. Como eu fiz, lá tem um espaço de 100, eu vou colocar 5 pixels do left, tá? E um padding topo, lá no topo, também de 5 pixels, tá? Então aqui ele vai fazer o que? Ele vai dar um à esquerda, ok? E aqui, margem interna de 5 pixels no topo, tá? No topo.
Eu vou mostrar para vocês, ó, faltou um X aqui, vou mostrar para vocês o que que acontece. Então, ó, no Designer, veja que a div, ela tá pegando tudo aqui, ó, mas eu criei uma margem, ó, de 5 pixels, tá vendo? Nessa parte. Então agora eu vou tirar o background, que eu não preciso dele, né? Tá, vou só comentar ela, que ela vai sair. Olha aí como é que ficou, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui a outra parte, né, da logo. Vou pegar esse aqui, ó, vou dar um Ctrl+E e vou salvar aqui como PNG. Vou colocar aqui como, vou colocar junto assim, ó, escreva-se PNG. Vou exportar. Lembrando que o nosso edit tem que ser de 90, né? E aí eu vou colocar OK. Aqui no código fonte a gente vai colocar outra imagem. Colocar aqui o title, vou colocar aqui YouTube, ou melhor, inscreva-se, e vou colocar uma classe aqui também, e vou colocar inscreva-se, tá? Na classe, e vou fechar aqui, ok? Então agora eu vou vir aqui no estilo, e vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou colocar aqui uma div sustenido principal. Dentro da div principal a gente tem uma div logo. Dentro da div logo a gente tem uma classe logo. Dentro da classe logo eu acabei de criar uma classe chamada aqui, ó, inscreva-se, né? Então, uma classe chamada inscreva-se. E aí nós vamos fazer ela flotado a right, tá? Que ela vai ficar à direita. Ela flotada a right. Vou colocar só o background. Background color, vou colocar uma cor aqui qualquer, só pra gente ver lá. Certo? Ponto e vírgula. Eu vou mostrar aqui pra vocês no Designer. Olha só, ela ficou lá, tá vendo? Só que olha só que ela tá no topo também. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu posso colocar um padding topo. E no topo, eu posso colocar 5 pixels também. Coloco a imagem toda para a direita. Que eu não escrevi o comentário aqui, mas é bom a gente escrevendo para ir entendendo. E aqui, ó, comentar também. Coloca a imagem toda para a esquerda, ok? Esse aqui é o comando do flotado. Eu já deixei um espaço aqui, ó, no Designer, ó, em cima. Só que aqui, ó, tá muito colado, então eu vou dar 5 pixels para cá também, né? Então temos que ter um padding right agora de 5 pixels, tá? Então olha como é que ficou aqui no Designer. Ele deu um espaço aqui, ó, tá vendo? Nessa área aqui, ok? Ok, vamos atualizar. Pronto, aí olha só como é que ficou, tá vendo? Ó? Tá aqui, inscreva-se, aqui tá, né? Tudo certinho, tá? Bom, pessoal, por enquanto a videoaula fica aqui. Na próxima videoaula nós vamos estar fazendo essa barra aqui, ó, tá? Que é a barrazinha de menu, a gente vai estar fazendo ela, ok? Espero que tenham gostado, se inscreve no canal, continua assistindo para estar aprendendo aí a desenvolver o seu site, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar um comentário e clica no sininho aí para receber os novos vídeos aí. Um grande abraço e até uma próxima videoaula.